Fala, povo de Deus, primeiro dia da nossa série, A Graça de Deus. O nome era para ser A Minha Graça Te Basta, mas não ficou legal na imagem, aí eu mudei para a Graça de Deus. Amém? Então, primeiro dia da nossa série, A Graça de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1. E hoje nós vamos falar daquele que nos consola em todas as tribulações, que é Deus, daquele que nos mantém firme em todas as circunstâncias, que é Deus, e aquele que nos selou, nos dando a garantia da vida eterna, que é Deus. Amém? Mas quem é que nos consola? O Pai. Quem é que nos mantém firme? O Filho. Quem é que é o nosso selo? O Espírito Santo de Deus. Amém? É poderoso demais. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O nosso Pai é misericordioso. O nosso Pai é um Pai que nos consola. Versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que poderoso. Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Eu não sei o que você está passando, mas seja qual for o seu problema, tem consolo de Deus chegando para a sua vida hoje. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E passarão céus e terra, mas a palavra do Eterno não passará jamais. E se a Bíblia está falando que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, receba consolo do céu, em nome de Jesus. Mas o interessante é que o Evangelho nunca acaba em mim. O Evangelho nunca acaba em você. E recebemos consolo de Deus para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, Deus faz na sua vida para você ser instrumento de Deus para fazer na vida de outra pessoa. Deus te consola para você ser um consolador. Deus te cura para onde você foi ferido, você servir como cura para alguém que passa pela mesma coisa. Deus te liberta para te enviar e libertar os cativos. Deus te salva para te enviar e proclamar o evangelho de salvação. Entenda uma coisa, o evangelho não acaba em você. O evangelho não acaba em mim. Se chegou a mim, eu criei, recebi e hoje sou salvo, mas não anuncio para os outros, eu estou errado. Se você recebeu uma cura, mas não serve para curar os outros, você está falhando em alguma coisa. Se você foi consolado por Deus, mas não está sendo instrumento de consolação para alguém, você precisa rapidamente se posicionar e deixar Deus te usar. Tá? E deixar Deus te usar. Amém? Deus quer te usar. Deus conta com você. Somos consolados para consolar. Amém? Aleluia. Versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está falando que eu passei na Ásia, foi tão pesado que eu perdi a esperança da vida. Eu achei que ia morrer, ele está falando. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ele foi de fato sentenciado à morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Isso aqui é demais. Mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo está falando que isso é muito louco. Deus permitiu que ele fosse sentenciado à morte, para que ele deixasse de confiar nele mesmo e passasse a confiar em Deus, aquele que ressuscita os mortos, o único que poderia livrá-lo daquela situação. Você está entendendo o porquê que tem tantas coisas que estão acontecendo na sua vida? Por que parece que o cerco está apertando? Por que parece que as coisas estão se tornando mais difíceis? Por que parece que as portas estão se fechando? É Deus falando, é tempo de você confiar em mim. É tempo de você confiar em mim. Deus está falando para alguém, eu estou permitindo certas coisas para que você deixe de confiar em você. Para que você deixe de confiar no seu dinheiro, para que você deixe de confiar na sua empresa, para que você deixe de confiar na sua própria sabedoria, nos seus contatos e passe a confiar em mim, diz o Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que nunca serão abalados. Aleluia! Glória a Deus. E aí olha o que acontece com aquele que confia em Deus.
Versículo 10. E ele nos livrou e continuará nos livrando. E ele nos livrou, passado, e continuará nos livrando, futuro. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, para sempre. De todo o perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. No versículo 8 ele fala, perdi a esperança na minha própria vida. Mas no versículo 10 ele fala, mas eu tenho esperança naquele que dá a vida. É melhor confiar nele do que confiar em mim mesmo. Versículo 11, e enquanto isso vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Então, por que é que Paulo foi livrado? Paulo foi livrado porque aquele livramento, na verdade, era uma resposta da oração de muitos irmãos. A sua oração tem resposta, eu sempre falo isso. Não existe uma oração que não tem resposta. Pode ser sim, pode ser não, pode ser ainda não, mas que tem resposta, tem. Tudo que você ora, tudo que você pede a Deus, Deus responderá de alguma forma. E é importante você entender o poder que você tem. E esse poder é a oração. Esse poder é a oração. Paulo ficou vivo porque o povo orou. Tá entendendo? Paulo ficou vivo porque o povo orou. Sabe por que Sansão sobreviveu? Juízes 15, será? Jesus. E agora, Pai? Será que é Juízes 15? Juízes 15. Leia lá depois, tem a série aqui também. Tem uma pregação disso, a fonte do que clama. Sansão derrotou seus inimigos, mas ele lutou tanto que ele ficou com sede a ponto de morrer. E ele clama, ó Deus, depois de eu derrotar os meus inimigos eu vou morrer. E aí uma fonte de água se abre milagrosamente. Essa fonte se chama En-Hakoré, que significa a fonte do que clama. Ou seja, Sansão só sobreviveu porque clama. Oração é questão de sobrevivência. Sansão sobreviveu porque clamou. Paulo aqui em 2 Coríntios está falando que sobreviveu porque a igreja clamou por ele. Quando ele e Silas estavam na prisão, lá no livro de Atos, as cadeias foram quebradas e eles foram livres porque oraram. Quando Pedro estava na prisão, o anjo foi visitá-lo e livrá-lo porque a igreja estava orando por ele. Oração tem poder. Oração te livra, aleluia, do perigo. Daniel, sabe por que você vai sair da cova dos leões? Porque você tem uma vida de oração na minha presença. Oração. Oração. É um poder de Deus liberado sobre nós, que muitas vezes nós não fazemos uso. Então vamos orar de verdade. Vamos investir tempo em oração. Vamos investir toda a nossa vida em oração. E viveremos grandes milagres. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 21. Não, versículo 17, perdão. Paulo vai falar agora dos planos dele, de viagem, tá? Os planos mudam, os planos mudaram um pouquinho, aí versículo 17. Mas quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou seja, ele está falando, eu fiz um plano, mas ele mudou. Será que eu fiz levianamente? Será que eu fiz por fazer? Ou será que faço planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Preste atenção, eu não quero falar do plano de Paulo. Eu quero falar que quando ao mesmo tempo dizemos sim e não, quando ao mesmo tempo temos uma dupla personalidade, um pensamento dividido, falsidade, eu viro para um lado e falo sim, viro para o outro e falo não. Por quê? Porque eu quero agradar os dois lados, porque eu quero ficar nessa. Paulo está falando, isso é um modo mundano de pensar. Tá? A Bíblia diz, o seu sim seja sim, o seu não seja não, o que passar disso é procedência do maligno. Quem olha para um lado e fala sim, e olha para o outro e fala não, para agradar os dois e ficar nessa e não sei o que, age de forma mundana, tá? Nós cristãos vemos sim, sim, não, não. Já ouviu isso na igreja? Ah, tenho certeza que você já ouviu. Sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Ou é certo ou é errado. Ou é de Deus ou é do diabo. Agora quem vive nesse meio termo, Paulo está falando, isso é um modo mundano de agir, tá? Versículo 21 e 22 para encerrar. Ora,
É Deus que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Então, lá no início, quem nos consola? O Pai. Agora, quem nos mantém firme? O Cristo. E Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito Santo é o selo em meu coração que me garante o que está por vir. Sabe o que a Bíblia está falando? O próprio Deus habita em mim, para que um dia eu possa habitar com o próprio Deus no céu. Eu tenho certeza do céu porque eu carrego o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza do céu porque Deus me selou como sua propriedade. Eu sou dele. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus e Ele vem me buscar. Amém? Então o Pai nos consola, o Filho nos mantém firme, até porque Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém construiu a sua vida sobre a rocha. Vêm as dificuldades, mas a vida dessa pessoa permanece firme. Quem ouve as palavras do Filho. E quem auxilia nossos corações? O Espírito Santo. É a Santa Trindade operando poderosamente nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 2.